A paz de Jesus. Padrão. Então o negócio é a ovelha negra, às vezes. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Desencarnam cães, gatos, cavalos. É que mudou-se para a pequena cidade onde moravam. Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Aqueles que estranham que estejamos apresentando o Espiritismo como uma religião, fica a pergunta: por que o Espiritismo vem ganhando mentes e corações no Brasil? Por que ele vai se difundindo cada vez mais? Por que metade da população brasileira aceita os princípios espíritas? Por quê? Porque o Espiritismo é apresentado hoje como uma religião, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo o seu breviário. O Evangelho é o nosso breviário, aquele livro de consultas diárias, aquele livro de meditação, aquele livro que procuramos quando estamos atravessando uma situação difícil e pedimos o amparo da espiritualidade, pedimos uma inspiração para saber o que nós vamos fazer. É no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos a manifestação plena do Consolador prometido por Jesus. Pergunta-se: por que o Espiritismo, depois de Kardec, feneceu em boa parte da Europa? Porque os espíritas europeus esqueceram-se do Evangelho segundo o Espiritismo, relegaram-no a um plano distante, secundário. E por que é que o Espiritismo vem renascendo hoje em boa parte do continente europeu, onde ele estava praticamente morto? Porque os espíritas europeus, particularmente os brasileiros que lá vivem, redescobriram o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem no Evangelho segundo o Espiritismo que ele deve ser o nosso breviário, o nosso livro de consultas, de meditação, de evocação das bênçãos de Deus para a nossa existência. É o que os espíritas estão fazendo hoje na Europa, brasileiros que lá vivem. Alguns anos atrás, eu estive na Inglaterra e fui convidado a participar de uma reunião espírita num centro espírita londrino, dirigido por brasileiros. Porque o movimento espírita na Europa hoje está muito ligado à participação brasileira. Os brasileiros estão reerguendo o movimento espírita no aspecto religioso. Chegando ao local lá do centro, onde haveria a reunião, eu estranhei por quanto funcionava ali um brechó, uma casa comercial especializada em vender roupas e quinquilharias, roupas usadas. Estaria o endereço errado? Não, era ali mesmo. Pouco depois, horário de fechamento do comércio, baixaram as portas, os móveis foram encostados nas paredes, desceram algumas cortinas, escondendo os móveis, foram colocadas as poltronas ao centro e pronto, o brechó virou um centro espírita. O brechó era para pagar o aluguel do prédio, porque na Europa nós não temos a facilidade aqui do Brasil, onde os centros espíritas têm sede própria. Lá é raro o centro espírita que tem sede própria. Aquele centro funcionava num prédio alugado, e o pessoal trabalhava no brechó para arrecadar recursos a fim de pagar o aluguel para que o centro pudesse funcionar. E eu pergunto, que filósofo ou cientista conseguiria reunir um tão grande número de pessoas dispostas a trabalhar em favor de uma causa? Talvez algum filósofo, talvez algum cientista. Mas no Brasil, meus amigos, observemos bem, principalmente no Brasil, e hoje acontece no mundo todo, onde o movimento espírita vai se disseminando, principalmente no Brasil, nós não temos alguns voluntários, nós temos
centenas de milhares de voluntários que trabalham nos centros espíritas e oferecem algo da sua própria vida, da sua boa vontade, do seu esforço, das suas horas. Estão lá trabalhando, sustentando o centro, fazendo o centro funcionar como idealistas espíritas, idealistas cristãos, estão oferecendo a sua vida pelo movimento espírita, porque tem no movimento espírita o seu ideal de vida, a sua religião, com base nos princípios codificados por Kardec, principalmente em o Evangelho segundo o Espiritismo. É a nossa religião abençoada, é a nossa religião sem ritos e sem rezas, sem ofícios e sem oficiantes, uma religião do coração, conforme preconizou Jesus, um ato pessoal entre nós e o Criador, e que nós buscamos, nesse ato pessoal, a comunhão através do esforço incessante no campo do bem. É o que o Espiritismo nos ensina. E a pujança do Espiritismo está justamente no fato dele ser uma abençoada religião hoje, que vai se estendendo cada vez mais no desdobramento das suas atividades. Dentre as manifestações que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, destacam-se aquelas que são assinadas pelo Espírito de Verdade. Muito se tem discutido no meio espírita quem seria o Espírito de Verdade. Basta analisar o teor das próprias manifestações. Nós temos 6 manifestações do Espírito de Verdade. Basta analisá-las para saber que elas são emanadas da esfera do Cristo, são orientações que vêm de Jesus para a humanidade. Naturalmente, nós não temos nenhum médium aqui na Terra capaz de pegar o pensamento de Jesus. Essas instruções vieram por intermediação, mostrando-nos o que nós devemos fazer, qual a nossa atitude perante essa fase de grandes e decisivas transições pela qual a humanidade está passando. Jesus nos abençoe.